Vamos falar agora de uma situação que muitos pais passam e às vezes, né, é complicado para eles. Por que as crianças dão tanta birra? Como que os pais podem lidar com essa situação, com esse comportamento? E o que as crianças querem dizer com essa atitude? Eu estou recebendo a Patrícia Leite, que é psicóloga, né, infantil com a gente aqui hoje. Patrícia, bom dia, obrigada. Bom dia, eu que agradeço. Vamos falar de birra, Vamos. Né, que não é tão incomum da gente ver uma situação dessa. Por que isso acontece? Infelizmente é mais comum do que a gente Não gostaria, né? Então, a birra a gente pode pensar em vários fatores, né? O principal é porque a criança, dependendo da idade, quando ela, por volta dos 2, 4 anos, ela ainda não consegue exteriorizar o que ela quer. Então, ela tem vontade de fazer as coisas, ela se percebe um sujeitinho independente dos pais, com vontade própria, só que ela ainda não consegue ter autonomia para fazer as coisas e precisa dos pais. Então, ela quer fazer, não consegue dar uma birra. E também tem algumas partes do cérebro da gente que ainda não tá, da criança que não está pronta quando ela nasce. Ela vai ser formada mais tarde, por volta de 6 anos. Então, essa formação, como ela demora, ela ainda não está pronta. É como se a gente pensa num pisca-pisca. Sim. Então, algumas luzinhas já nascem acendendo, outras só vão acender mais tarde. Então, os pais têm que intermediar e ir ensinando para o cérebro funcionar perfeitamente mais tarde. Para ela internalizando regras também. Entendi. Deixa eu fazer uma pausa. Pode ligar, pode mandar sua mensagem, sua pergunta pra gente, 99897.1000. Participe aqui da minha conversa com a Patrícia, tá? E aí, nesse intermediar, né, nesse contribuir para que tudo fique tranquilo, vem a questão de lidar com a birra, que eu acho que é um dos momentos mais complicados, né? Eu acho que a gente precisa pensar que lidar com a birra não é no momento da crise. Então, é um preparo em casa. Como que é que essa criança tá sendo construída ali? Como que as relações estão sendo construídas com essa criança? Acho que, por exemplo, em casa, vamos pensar, os pais. Que lugar que essa criança está ocupando na família? Ela é o centro de tudo? Tudo é para essa criança? Se é, então a gente precisa rever algumas coisas. O que é importantíssimo? Uma hierarquia familiar. O que é uma hierarquia? Os pais têm uma autoridade que é diferente de autoritarismo, dão regras, ensinam para a criança que ela tem direitos e deveres. Talvez mais deveres que direitos, né? Tem assunto que criança participa, tem assunto que não. O que é muito importante, Mônica, que eu percebo no consultório, às vezes algumas famílias que estão em crise é porque está muito misturado o que é do adulto e o que é da criança. Entendi. A gente precisa separar, porque o mundo do adulto é do adulto e da criança é da criança. A criança, muitas vezes, não está pronta para participar do mundo do adulto. Ela não está constituída, ela precisa se desenvolver primeiro. Então, quando tem essa confusão de papel, então, a criança tem tudo que ela quer, a criança ganha tudo. Sabe quando você percebe algumas crianças entediadas? Você conhece criança entediada? Que, não, tanto faz, não quero, não serve, não tá bom. Por quê? Porque ela não deseja nada. Ela pede, ela ganha. Ela não precisa esperar. Ela não precisa esperar, por exemplo, um brinquedo no Dia das Crianças, um brinquedo no aniversário. Eu já ganhei tudo. Tudo que eu peço, eu tenho. Tá tudo ali à mão, né? E, por exemplo, uma ida no supermercado, porque o supermercado é um palco de birra, né? Eu já vi. Eu também. Daí eu fico com dó, as mães ficam querendo se esconder às vezes, né? Então, vai no supermercado, você pode comprar? Ou você, aí muitas vezes eu ouço falando, não, eu posso, mas eu acho que a criança não precisa ter isso. Então, antes você diz, eu vou ao supermercado, você pode, nós vamos comprar isso. Então, se você vai comprar isso, compre só isso, independente do comportamento da criança. Por quê? Se você promete, você precisa cumprir. Então, hoje tem isso, é só isso. E se você diz, olha, sabe aquele iogurte que você gosta? Hoje eu vou comprar. E você resolve que você não quer comprar, então você está desfazendo uma promessa também. Então, se você diz que vai comprar, compre. Se diz que não vai comprar, não compre. O que é importante para os pais pensarem? Precisa ter consistência.
precisa ter firmeza. E os pais precisam ser seguros do que eles estão falando para as crianças. Né? Acho que isso é muito importante. Eu quero saber o que faz na hora da birra depois, tá? Que você falou, porque Tá. realmente a gente percebe que os pais ficam assim, meio que apavorados naquela situação, porque todo mundo olha, né? Isso é inerente. Deixa eu trazer aqui, olha, Mônica, o meu neto tem 1 ano e 3 meses, está naquela faixa que você falou, né? E ele dá uma birra quando a gente não dá. É ele, na verdade, quando a gente não dá o que ele quer. Ela até mandou uma fotinha dele aqui, chama Bernardo. Ô, menino lindo! Então, é tentar entender o porquê que ele quer. Ele está aprendendo ainda, né? 1 ano e 3 meses é muito novinho. Por que ele quer aquilo? O que ele quer, né? E por que não dá? Porque às vezes a gente fala, não vou dar, o adulto tem prazer em negar para a criança, né? Não pode, é um objeto perigoso, então eu vou explicar, vou tirar da cena e ele vai entendendo e vai. Essa conversa, a gente às vezes acha, né? Ai, novinho, não vai entender, mas ele vai entender? Vai. Os bebês, eles entendem. Então, ali tem uma criança que ela não vai dialogar, ela não vai te responder, mas ela está entendendo tudo que você fala. Você vai ensinando e ela vai sabendo. Eu me lembro, acho que foi você que falou de conversar na mesma altura da criança. Abaixa, né? Abaixa a altura do olho ali para a criança ver e entender o que você está falando. Ver direto. E tem perguntas chegando para você, Patrícia. As nossas mães e pais participando aqui pelo 99897 mil. A Andréia tem uma filha de 4 aninhos e dá muita birra e tudo que quer. Como agir? No caso, você já está trazendo essas dicas, essas orientações. E aí eu trago para complementar da Andréia, na hora da birra, como agir? Então, na hora da birra, dependendo da birra, o que você vai fazer? Você vai tirar a criança do ambiente, né? Vai tentar entender. Não adianta você conversar, não adianta você tentar dizer por que não pode. Tenta tirar do ambiente. Ignora. Sempre observando se a criança não está em perigo, né? Então, ignora, faz de conta que você não está vendo. Passou, você conversa. Então, às vezes está no ambiente público, né? Exato. Então, que é o mais loja, difícil. shopping. Uma festa de família, então a família fica todo mundo olhando, uma avó vem e intervém, tadinho, não faz isso. Então, assim, espera acontecer, não dê o que ela... Se você decidiu que a criança não pode ter aquilo naquele momento, por uma questão da família mesmo, então aguarda, aquilo vai passar, ela não vai dar 2 horas de birra, espera um pouco, né? Eu acho que os adultos que estão em volta sejam solidários com os pais, não intervenham dizendo, tadinho, não faz assim com ele, porque ele vai ganhar força, né? Tira do ambiente, espera e depois conversa. Tem uma mãe dizendo aqui, olha, sempre me ajoelho para falar com eles. Isso mesmo. A criança vai se sentindo importante, vai entendendo, né? Porque ela não está vendo. Se o adulto conversa em pé com a criança está vendo o quê? As pernas? Não está enxergando, né? Exatamente. E tem muita gente dizendo, olha, essa idade que você falou, acima de 1 ano, tem uma amiga nossa que a filha dela vai fazer 3. Quando eu saio com ela, tudo que vê, pede e chora muito. Antes de sair... castigo funciona? Por exemplo, nesse caso, olha, mamãe vai sair, você não vai porque você sai comigo e dá birra. Isso funciona, o castigo? Às vezes sim, às vezes não, né? E aí, mas a criança precisa aprender. Não adianta você não levá-la em lugar algum, né? Porque ela vai ficar o quê? Antissocial, ela não vai saber se comportar. E conversando, e se preparando. Eu acho que uma coisa que funciona bem é quando você vai sair com uma criança, é você explicando, mesmo que ela seja pequenininha, volta de 1 ano, olha, nós vamos na vovó, depois nós vamos no supermercado, nós vamos em tal lugar, e a gente vai fazer isso, depois a gente vai fazer isso. Ah, mas ela não entende. Mas você vai preparando e ela vai entendendo. A criança se sente segura e você também. Né? Os pais também se sentem seguros. Dizer, nós vamos fazer assim, assim, assim. Verdade. Fica tudo mais... mais tranquilo. Mais tranquilo, acordado, né? Isso. Vou fazer uma pausa com a Patrícia. Pode continuar mandando as suas perguntas, tá? Já já a gente volta com essa conversa boa aqui sobre birra. A gente está falando sobre birra, né? De repente, do nada, a criança se joga, chora, esperneia, grita. É uma situação um pouquinho complicada para os pais. Eu estou recebendo a psicóloga infantil, Patrícia Leite, que está com a gente aqui respondendo as suas dúvidas. Deixa eu trazer mais dúvidas, a turma participando, querendo saber como agir, viu, Patrícia? Tem uma avó que está participando conosco e ela contou o seguinte, ela é a avó da Maria Flor. Ela tem 1 aninho, ela não dá birra com o pai, ela dá birra com a mãe. Isso pode acontecer e por quê?
Então, pode acontecer e aí talvez tenha que observar como é o comportamento do pai, como é o comportamento da mãe. Às vezes o pai, ele tem uma autoridade maior com a criança, né? E ela não ousa desafiá-lo e a mãe às vezes cede mais que o pai. Mas tem a questão que eu falei também uma outra vez que estive aqui. A mãe é o depositário de angústias das crianças, né? As crianças, quando elas estão assim, mais sensíveis, é com a mãe que elas vão. Então, com a mãe ela pode desabafar, ela pode chorar, ela pode dar birra, ela pode dizer mais do que quer do que com o pai. Entendi. E quando a gente fala pai e mãe, Mônica, é porque às vezes varia um pouco. Então, é quem faz função de pai e quem faz função de mãe. Isso. Às vezes é com uma avó, com um vô, uma tia. Com um tio, né? Uma tia. Isso. A Daiane tem um filho de 6 anos. Como lidar com essa criança que te desafia, te responde e não tem limites? Às vezes a criança de 6 anos também apresenta esse comportamento de birra? Apresenta até mais, e aí depois pode ser um comportamento desafiador para os pais, né? Então, é entender como que está o relacionamento com essa criança. É entender qual que eu acho importante pensar na família como um todo, né? Porque a criança é fruto do meio também, como os pais conduzem a relação com essa criança. Essa criança, ela tem, acho que é esclarecer regras, limites, é não ter medo de colocar regras e colocar limites, de coisas que elas acreditam, ter segurança na educação que está dando para essa criança. Então, essa criança tem tudo que quer? Não tem. Essa criança está bem psicologicamente, está segura. Por que ela faz isso? Por que ela desafia? Né? E a mãe está bem? Porque isso é uma coisa importante da gente pensar também, porque senão a gente coloca tudo nas crianças. Os pais estão bem? A mãe está segura quanto que ela está fazendo? Porque às vezes a birra vem em função de culpa dos pais também. Como a gente tem uma vida muito corrida hoje, o que a gente faz? A gente trabalha, né, muito, e aí a gente compensa isso com coisas que a gente dá para as crianças, por exemplo. E às vezes a criança quer um tempinho com o pai ou com a mãe, ao invés de presente e coisas materiais. Deixa eu trazer mais uma pergunta, já vou deixar outra minha para você. A questão de falar, às vezes se grita muito, né? Às vezes se grita sem querer. E às vezes o tom de voz pode ajudar nessa conversa também, né? Pode. A criança está desorganizada, ela está ali na birra, fala baixo. Fala na altura da criança, fala baixo, ignora, não grita e evita sempre conter fisicamente a criança de uma forma agressiva, né? Aquele sacolejo, assim. Bater numa criança não vai melhorar, não vai adiantar. Vai piorar, né? A Anúbia, olha, tem um filho de quase 3 anos. Ele grita muito. Quando qualquer não que fale para ele, ele grita muito. Quem escuta acha que a gente está espancando. Ele assimila que eu vou falando... Peraí só um pouquinho. Ele assimila que eu falando que ele não vai para casa do pai, e aí ele vai fazer o que quer lá. Então ele fica bravo. Acho que eu entendi isso. Como fazer para que ele possa entendê-la mais? Então, talvez na casa do pai ele pode tudo. É isso que precisa pensar, né? Então, quando ela diz não e pais separados, por exemplo. Então, um pai conduz de um jeito, o outro pai conduz de outro, né? Então, falar mais ou menos a mesma língua, né? Os pais precisam concordar com isso, independente se eles moram na mesma casa ou separado. Ter a mesma conduta para o filho não jogar também, porque às vezes a criança joga, né? Meu pai deixa, a minha mãe deixa, então lá é melhor, eu gosto mais do meu pai porque ele faz tudo para mim, e eu não gosto de você porque você não me deixa fazer nada. E é entender. Né? Às vezes a gente pensa que não, eu amo tanto meu filho, eu quero dar as coisas para ele, mas eu preciso ensinar para a criança a tolerar a frustração, para ele entender que ele não vai ter tudo no mundo, ninguém tem, não é? Né? Então é para ele saber que ele pode lutar para conquistar algumas coisas e algumas ele vai ter nesse momento e outras não. Para uma amiga nossa que chegou aqui agora, olha, a dúvida dela é em relação à questão se a criança entende 1 ano e 2 meses. Se não dá o que quer, ela chora e grita. Entende sim, quando tem essa faixa etária. Entende sim, e ela vai pedir, né? E ela vai, às vezes ela vai chorar mais, ela vai ficar mais brava, mas se você não pode dar, ela também vai entendendo aos poucos. O que é a função de educar, né? Você vai ensinando que tem coisa que pode e tem coisa que não pode. E ela vai compreendendo que tem coisa da faixa etária. Então, por exemplo, antigamente, né, as pessoas falavam, não, quando você tiver maior, você vai poder. Então, a criança queria o quê? Crescer para ter as coisas, né? E esperar esse momento. Muitas perguntas, eu vou tentar responder a todas aqui com a ajuda da Patrícia, tá? A Camila disse que a filha dela tem 4 anos, nunca deu birra. Aí
até entrar na escola. Depois que entrou, ela já não está aguentando mais. O que pode explicar? Ou ela está aprendendo com as outras crianças, né? Porque tem um comportamento imitativo. Ou ela está mais angustiada, porque está vivendo uma fase de separação. E a birra é uma forma de dizer que está um pouco diferente, que ela não está gostando do que está acontecendo. Então, é a mãe conversando, falando, olha, a escola é muito bom, mostrando o que vai ser bom na escola, né? E esperar. Olha, você está falando essa questão de escola, tem um outro pai aqui preocupadíssimo, ele me mandou várias mensagens aqui, o Guilherme. Ele é pai de um casal de gêmeos, tem 3 anos. Eles entraram na escola recentemente. Aí o Joaquim mudou muito o comportamento. Quando chega, dá muita birra, não aceita nada. Já a Maria Clara, não. Ele não sabe como lidar com essa situação. Ter paciência, né? Explicar, entender que o Joaquim está sentindo falta. Falta de estar em casa, falta desse momento, mas ir aos poucos apresentando, né? Como coisas boas da escola, mas também prestar atenção. Como que está a escola? Como que é essa escola? Como que o Joaquim é tratado na escola? Tem alguma coisa que não está agradando? Porque às vezes a gente pensa que é só a criança e a criança está vivendo algumas situações que não está agradando. Muitas perguntas. Nossa! Oi, Mônica, eu comecei a assistir ao programa hoje, mas que beleza! Obrigada pela participação, continue com a gente aqui, viu? Tem uma filha de 3 anos, ela dá muita birra, mas quando eu saio com ela, ela vai conversando, né? Para não ficar chorando, que ela conversa, olha, eu vou ao mercado, mas eu não tenho dinheiro hoje para poder comprar o que preciso, só o necessário mesmo, mas o que você quer não tem dinheiro. E ela falou que essa alternativa tem dado certo. É isso, é explicando para a criança não sabe das coisas, né? Os pais é que tem essa função de explicar. Então, hoje eu posso, não posso, quem sabe no mês que vem, né? Então, outro dia eu vi uma reportagem, alguém falando assim, um humor. Alegria é começo de mês, porque pai e mãe têm dinheiro para dar as coisas. Então, você vai explicando, você vai ensinando essas coisas, né? E aprende mesmo. Olha, tem uma amiga nossa que o filho dela tem 5 anos, né? Aí ela falou que a birra dele, assim, chora e aí ele fica endurecendo o corpo. E aí, como que ela pode fazer? Porque eu acredito, né, que isso deve assustar o pai. Fala, gente, o menino está tendo alguma coisa séria ali. O que eu faço? Pega o menino? Não. Deixa ali endurecer o corpo? Depende. A mãe, ela vai entender naquele momento. Se ela der um abraço, como que ele vai ficar? Né? Chegando perto dele, tentando tirar ali. Então, se ela chega perto e piora, então espera. Né? E às vezes você vai abraçando a criança você vai mudando o foco, você vai dando carinho, vai falando, mamãe tá aqui. Fica calmo, não precisa disso, vamos resolver essa situação junto. A Maria Socorro, tem muita avó participando com a gente, porque as avós eu acredito que elas ficam muito com os filhos, justamente porque a gente precisa trabalhar, precisa pagar as contas, precisa dar educação para os filhos, né? E ela falou que ele joga tudo no chão, tem 2 anos, vai jogando tudo no chão quando está com raiva. Também uma situação parecida com a birra? Porque ela falou que quando ele fica com raiva, ele vai jogando tudo. Isso é uma birra, né? Porque birra também, não é só se jogar no chão e se debater. Jogar coisas também é uma birra. Bater também. Ele ficar agressivo com o outro é uma forma de birra. Então, explicando, não joga, não faz assim, e tirando as coisas de perto e depois explicar para ele, né? E essa coisa de bater, de ser agressivo, por exemplo, bate no pai, na mãe, no tio, na avó, como é que fica isso, Patrícia? Não bate de volta, né? O adulto não... Porque a reação porque o adulto é que tem o controle da situação, ou deveria ter, né? Então, não bate de volta, contém e explica. Você não deve bater, não é assim que faz. Então, o que acontece? Às vezes, os pais, a criança está no meio das pessoas e ela faz aquilo, aí eu falo, já te expliquei tudo. Então, espera. Passou aquele momento, imediatamente após, explica que não pode. Não deixa passar. Tem outra, a Silésia, a Lívia, filha da Silésia, tem 3 anos. Só dá birra para comer fora de hora. Aí ela não almoça, não janta, e isso tem complicado até a vida em casa. Então, talvez organizar a rotina, né? Então, tomou o café da manhã, não dá besteira antes do almoço e espera o almoço. Ah, mas não quer almoçar. O que tem hoje coração de mãe dói, né? Imagina. Mas deixar com fome, mas fala, filha, o que tem é o almoço, você quer? E não dá outras coisas, porque às vezes você dá um iogurte, você dá uma coisa que é muito mais gostosa do que o almoço. Então, focar na rotina. Tenta 1 semana, 2, para ver como que a criança se adapta. Para a gente poder fechar, tem muita gente aqui com a mesma situação, não sabe o que fazer. É conversar, ignorar às vezes.
Eu acho que é tudo, é um conjunto de coisas, né? É pensar como que essa criança está na nossa família. A gente faz tudo para ela, então vamos repensar esse comportamento de fazer tudo. Conversar com a criança, ir explicando em momentos que a criança está pronta para escutar, que é fora da birra, explicando o que vai acontecer e preparando. Deu uma birra, depois converse com a criança e falando o que está acontecendo com você. E entendendo, está gerando muito sofrimento para a família, tá desgastando demais, procure orientação de um profissional, né? Os psicólogos estão aí para atender, para ajudar, para orientar e conversar. E só mais uma diquinha? Não vamos julgar? Não. Porque tem muito julgamento, né? Viu? Gente, vamos ser solidários com os pais, com os avós que estão em lugares públicos. Deu uma birra, não fica com aquele olhar discriminatório, né? Ajuda. A mãe, ela não está passando aquilo à toa, ela está sofrendo também. A criança está sofrendo. Então, não fala, dá. Porque, às vezes, uma criança está pedindo um chocolate numa fila e o outro adulto que está vendo que não tem nada a ver com a situação e fala, por que você não dá? Não dá porque resolveu não dar um doce para a criança ou resolveu que não pode. Tem uma história antes, né? E essa coisa também, não dá educação para o filho. Vamos parar de julgar. Vamos parar de Vamos julgar. ser mais inteligentes. Porque, gente, eu falo muito isso para os pais que me procuram. Quem sabe melhor criar o filho são os pais. A gente dá pitaco, a gente fala, dá orientação, mas ninguém melhor do que os pais para orientar e para educar. Viu só? Essa é a Patrícia Leite, psicóloga infantil, agradecendo a você mais uma vez por ter vindo, viu, Patrícia? A gente te espera outras vezes e a vocês que participaram aqui com a gente, tá? Boa semana, viu? Obrigada. Bom carnaval também, né? Obrigada. Obrigada.